Isso aqui, a Mileva está num hotelzinho nessa cidade, Steinheim, que eles iam com alguma frequência, né? E o Einstein estava dando aula numa escola em Schaffhausen, né? Essa escola, nesse colégio de Schaffhausen, ele deu aula, o Konrad Habich, depois veio a ser diretor desse colégio, né? Professor de matemática e diretor. E ela fala sobre 2 trabalhos. Aparentemente, ninguém sabe exato quais são que ela se refere. Aparentemente, um trabalho, os 2 trabalhos, um trabalho é a tese, que o Einstein submeteu ao Kleiner, e o Kleiner não aceitou, né? 1901. O Einstein fez 3 teses na vida dele, né? Então, uma com o Weber não aceitou, essa mandou para o Kleiner, não aceitou. Ninguém sabe essa do Kleiner, ninguém sabe se o Kleiner não aceitou, o próprio Einstein retirou. O que se tem de registrado na Universidade de Zurique é que um dia tal ele retirou a tese e retirou o dinheiro que tinha pago. Pagava-se para escrever uma tese. Então, ele recuperou o dinheiro. Ninguém sabe se é porque o Kleiner disse que não aceitava ou se ele mesmo não quis. Isso não há registro, mas o fato é que tirou. E a Mileva fala, então, um dos trabalhos pode ser a tese, na carta não fica claro, né, ninguém sabe, e o outro pode ser esse trabalho aqui, né? Bom, o que tinha o Einstein, então, nesse trabalho, de um menino entre 20 e 25 anos, né, era que ele sempre fazia coisas ambiciosas, né? Coisas gerais. Ele, já naquela época, ele, né, fazia coisas gerais. Ele não dava por menos, né? Teoria cinética, sabe, coisas grandes. E da segunda lei de termodinâmica, né? Então, aqui ele deduziu a segunda lei de termodinâmica. Tem umas cartas interessantes dele para o Michele Besso, né? Bom, aí, olha aqui, dezembro de 1901. Dezembro de 1901. Tá? Ele escreve para Mileva, dizendo que está muito ocupado, né? Ocupado com uma teoria eletrodinâmica dos corpos em movimento. 1901. Esse é o artigo de 1905 sobre a relatividade restrita. Então, como é que você vai dizer que foi de um dia para a noite? Ele passou 4 anos, quer dizer, passou 10 anos, porque quando ele tinha 16 anos, aquela história da onda é o comecinho da relatividade, tá certo? Quando ele nem sabia o que diabo era aquilo que ele estava falando. Mas aquilo era o começo da relatividade, tá certo? Em 1901, ele está fazendo conta sobre isso. Está fazendo conta, ele conta primeiro. Aí, claro, ele deve ter se engasgado na matemática, deve ter, e a coisa se arrastou. E ele publicou isso em 1905, tá certo? Claro, nesse período também ele estava quase morrendo de fome, procurando emprego, ninguém dava emprego, ele dava aula particular ali, 2 meses numa escola, depois 2 meses em outra, ele passou uma vida dificílima, né? O Thalmann é o sujeito que, quando ele era adolescente, ele ia uma vez por semana jantar na casa do Einstein, e ele fazia medicina. Então, foi ele que deu vários livros para o Einstein. Quando o Einstein estava lá em Berna, né, um pouco depois em 1902, o Thalmann visitou, e tem um documento do Thalmann dizendo que ficou impressionado, que achava que o Einstein ia morrer de fome, né? E a biógrafo que acha que o Einstein ele teve muito problema estomacais por causa do aneurisma, né? Aqui na exposição tem vários cartazes sobre isso. Há muita gente que acha que os problemas de saúde do Einstein vieram do período que ele passou em Berna, que ele realmente passou fome, né? Quer dizer, ele tinha uma vida difícil lá, né? Tomava café com salsicha, né? E pronto. Tomava chá, né? Muito bem. Então, em 1901, ele estava já trabalhando sobre o problema da relatividade. Agora, trabalhando formalmente, fazendo as contas e tal, né? Aquilo que veio para 1905. E aí, bom, eu botei aqui só para isso, é um manuscrito do artigo publicado em 1905, né? Bom, em 1903, então veja que ele sempre pensa em partir de princípios e chegar em coisas gerais, né? Que isso é o grande sonho de todo físico, né? Todo matemático. Você tem que deduzir uma teoria de poucos, 2, 3, 4 princípios, e dali você sai toda a teoria, né? Isso é um sonho o pessoal de partículas, né, sonha com isso, o modelo padrão um pouco isso, né? Então, o Einstein já tinha isso na cabeça, né? Ele sempre fazia isso, ele tinha que ter alguns princípios e ter a formulação geral de uma lei, não é? Então, tu vê que ele tratava de coisas que, na época, a pessoa não fazia isso. Olha aqui, ele já tratava de problema de teoria atômica. Teoria atômica aí não é a teoria atômica que a gente conhece, o modelo de Bohr, não é isso.
A teoria atômica que ele se refere aí é ver a natureza, a matéria, como constituída de átomos. O que, na época, era um problema não aceito, tá certo? O primeiro sujeito que indicou Einstein para o Prêmio Nobel, em 1910, foi o Oswald. Ele não acreditou nisso até nessa época, em 1910, ele não acreditava que existisse átomos. Portanto, na época que estava descobrindo o elétron, a radioatividade, muito físico famoso, bom, não acreditava que existisse a natureza particular da matéria, né? Então, eu acho que já trabalhava com isso aí, né? Com o princípio de termodinâmica. Bom, e aí, então, olha o título dele, né? Uma teoria dos fundamentos da termodinâmica. Isso não é pouca coisa, tá certo? Ele, um menino de 25 anos fazia isso aí, tá certo? Muito bem. Então, 24 anos, né? Muito bem. Aí, de 1904 a 1905, ele não escreve mais para ninguém, porque está todo mundo junto, a curriola está toda junta. Ele se casa com a Mileva, né? Aí, os dois formam o que ele chamava de Academia Olímpia, estava tudo em Zurique. E ele consegue um emprego para o berço, lá no escritório de patente. Em 1902, ele é nomeado, o primeiro emprego dele foi no escritório de patente de Berna, conseguido pelo pai do Marcel Grossmann. Né? E o Einstein, bom, é claro, ele mentiu para ser empregado lá, ele mentiu. O diretor tinha que saber, era para analisar a patente, tinha que ter noções de engenharia. E o sujeito perguntou para ele, você sabe engenharia? Sei. Ele não sabia, né, certo? Mas ele aprendia rápido as coisas, então ele mentiu para o cara lá. Isso aqui é o escritório dele lá no escritório de patente, né? Mas isso não é original. Isso foi montado em 1970, foi montado isso aí para fazer essa foto. Então, reproduziram. Tem uma foto original aqui na exposição, tem uma foto original do escritório dele. Eu tenho essa foto em casa também, está aí na foto. Né? Mas essa é uma foto que isso foi montado para... Muito bem. Então, aí, em 1904, já é um artigo que foi publicado sem ter registro em cartas e comentário, né? Porque eles já estavam lá trabalhando juntos. Né? Bom, aí, muito bem. Então, o Einstein publica esses 5 artigos, de 1901 a 1904. Né? Uns artigos, né, claramente de um jovem que não era da área, ou não era bem orientado, né? Mas... E que não teve repercussão né, na comunidade, bom, enfim. São trabalhos que o Einstein não considera grande coisa. Mas se a gente analisa do ponto de vista epistemológico, a gente sabe que isso é o caminho trilhado pelo Einstein para chegar em 1905. Né? Primeira coisa, é o caminho trilhado por ele para chegar em 1905. Segunda coisa importante, seguinte, antes, em 1905, no comecinho de 1905, antes dele mandar os artigos famosos, né, para o Annales de Physique, um editor do Annales de Physique, que ninguém sabe qual, um dos editores era o Planck, mas ninguém sabe, não há registro disso aí. Né? Não há registro, eu tentei depois, por algumas pessoas na Alemanha, ver se conseguia, os documentos, os artigos lá não existem mais. Né? Um editor do Annales de Physique, que conhecia aqueles trabalhos do Einstein, esse que eu acabei de mostrar aqui, né? que você pode dizer que não é grande coisa, mas esse editor olhou aquilo lá e percebeu que aquilo era trabalho de uma pessoa diferente. Tá? Era um jovem, menos de 25 anos, ia completar 26, né? Ele completa 26 em março de 1905, e então aquele era trabalho de um jovem que não trabalhava em universidade, não era doutor, não estava fazendo doutorado, portanto, era um sujeito fora da comunidade, mas que ali tinha coisa que era de uma pessoa diferente. E o que é que ele faz? Ele convida o Einstein para ser revisor do Annales de Physique. O Annales de Physique publicava um Beiblätter zu den Annales de Physique. Isso em bom português, significa suplementos do Annales de Physique. O Annales de Physique publicava um suplemento, né, que tem esse nome, no qual eles comentavam artigos publicados em outras revistas e artigos comentados por pessoas conhecedoras da área. O editor achou que o Einstein era uma pessoa conhecedora da área e ele ficou sendo revisor
do Análise Physique para esse suplemento. Publicou mais de 26 comentários, mais de 26 revisões. Então, tinha um artigo importante do sujeito, lá não sei aonde. Aí ele comentava lá, fazia uma resenha, um comentário, dizia se o artigo era bom, se não era, se tinha erro, se não tinha. Eu li esses artigos todos dele. Né? Agora, veja bem, vamos supor que o Einstein não tivesse feito em 1905. Vamos supor que os artigos de 1905 não existissem. Né? Não tivesse feito aqueles artigos. O Einstein não era o Einstein que a gente conhece hoje. Né? Aí um historiador, se coloca na posição de um historiador, o historiador vai lá no Análise Physique, e aí consultando, vamos ver como é que acontecia em 1905, no começo, aí lá e tal. E aí descobria que nos suplementos do Análise Physique tinha um tal de um Einstein, que não era nada, e fazia revisão de artigos do Planck para o jornal. Isso deve ser algum filho, ou irmão, ou primo de um editor, foi beneficiado por alguém, tá certo? Porque é um sujeito que não era nada, escrevia, tá certo? Veja que esse editor correu esse risco, esse editor do Análise Physique. E quando ele convidou o Einstein para servir como revisor, o Einstein não era nada, né? Ele poderia ter passado por um sujeito, né, de não ser muito cuidadoso com o jornal. E aí estão alguns dos trabalhos que o Einstein revisou. Eu botei esse aí e eu quero só chamar a atenção para 3, tá certo? Então, os 3 são o seguinte: é um trabalho do Planck. Ora, o Planck era, na época, primeiro, o Planck era editor do Análise Physique. Segundo, era talvez um dos maiores físicos, mais importantes físicos da Alemanha, tá certo? Não era prêmio Nobel ainda, ia ser depois, né? 1914, eu acho. Bom, mas era um sujeito mais importante da Alemanha, tá certo? Então, e o Einstein fez um comentário do artigo do Planck. Depois ele fez um comentário do artigo do Langevin, que é uma sumidade da ciência francesa, tá certo? Amigo lá da Madame Curie, gente importante, tá certo? Langevin, todo mundo conhece a função do Langevin, todo quem faz física nos cursos básicos, né? E o Einstein fez um comentário, e depois fez um comentário de um livro do Planck, tá certo? Então, quer dizer, ele não comentava coisa pouca, não. Né? Então, esses comentários foram feitos. Bom, claro que você veja que as datas têm 1906, já depois dele ter submetido os trabalhos, mas o convite e o primeiro comentário que ele fez foi antes dele mandar os artigos importantes. Portanto, os artigos importantes que ele estava mandando, ao mesmo tempo ele estava fazendo isso aí, tá certo? Quer dizer, o sujeito trabalhava que nem um cavalo, tá certo? Ele não era de submeter a regra, tal, isso era um problema na relação dele com os outros, né? Mas ele trabalhava, né? Então, isso daí, chega num ano miraculoso. Portanto, a chegada, né, nos trabalhos de 1905, né, tem uma grande caminhada, e não foi uma obra do dia para a noite, né, e nem obra e graça de uma divindade. Né? O Einstein preparou-se a vida toda para fazer aquilo lá. Né? Aos 16 anos, aos 20, né? Enfrentou. O Einstein podia ter sido lá, quando ele foi convidado para trabalhar no Breitbart, ele podia ter abandonado a física, né? Porque não conseguia emprego. Ele podia ter abandonado tudo. Tá certo? Um dos trabalhos de 1905 foi a tese. Ele só conseguiu defender, conseguiu ter a tese aprovada em 1905. Né? Então, é isso aí. Só o resumo da ópera. Muito obrigado.